Por que as palavras da mãe importam tanto? Existe uma coisa que a maioria das mães não sabem e que ninguém ensina na maternidade, que são as suas reações com seus filhos. Muitas vezes não nasceram hoje, não nasceram essa semana e não nasceram quando você se tornou mãe. Elas nasceram muito antes, na sua infância, na relação com a sua própria mãe, em situações que você viveu e guardou. Nem sempre com as palavras, mas sempre com o corpo, com o emocional e com o inconsciente. Ser mãe não ativa só o amor, ativa as memórias, ativa as feridas, ativa partes que ainda não estão abertas. Eu criei esse canal para falar sobre isso. Não sobre perfeição, não sobre técnicas de disciplina positiva que parecem simples, mas não resolvem o que está lá no fundo. Sobre o que está lá no sou eu, sobre você. Esse canal não é de autoajuda. Você não vai encontrar aqui frases do tipo acredite em você, sem nenhuma base real. Não porque motivação seja ruim, mas porque ela não alcança o lugar onde os padrões que você quer mudar realmente moram. O que você vai encontrar aqui é a psicanálise aplicada à maternidade, uma linguagem clínica real, traduzida de um jeito que faz sentido na sua rotina, baseada em Freud, em Melanie Klein, Winnicott e Lacan e outros. E outros nomes que talvez você não conheça, talvez nunca nem tenha ouvido, mas que explicam com precisão e surpreendente o que acontece dentro de você quando você se torna mãe. Nesse canal, você vai encontrar 3 grandes eixos de conteúdo. O primeiro, você, os seus ciclos emocionais, os seus padrões, o que você herdou e ainda carrega sem saber. Essa é a série principal, Healing Generation, que vai mapear com você os 4 ciclos emocionais que mais aparecem nas mães que eu atendo. A segunda será seus filhos, como o corpo deles fala, como as emoções deles se organizam, como você pode criar pequenos rituais simples que ensinam regulação emocional. Sem precisar saber yoga, sem precisar de tempo sobrando, sem precisar ser perfeita. O terceiro será a conexão entre os dois. Porque o que você transforma em você muda o que os seus filhos vão herdar. E isso é o que o Mom Words Matter significa. Mãos que curam gerações. Porque as palavras da mãe importam. Lacan dizia que o sujeito é constituído pela linguagem, que somos feitos de palavras, as que não disseram, as que não nos negaram e as que ficaram pendentes. Winnicott falava sobre o holding, o colo que não é só físico, mas emocional. A capacidade de segurar o estado interno de outra pessoa sem se despedaçar com ele. Quando uma mãe consegue fazer isso, algo fundamental se forma na criança. A sensação de que o mundo pode ser habitado com segurança. Mas e quando a mãe não consegue? E não é porque ela é má, e não é porque ela não ama, mas porque ela própria nunca recebeu esse carinho, esse holding. E o que acontece? A criança aprende a esconder o que sente. A criança aprende que certas emoções são perigosas e assim elas criam um falso self, uma versão de si mesma que funciona para o ambiente, mas que não é real. E essa criança um dia se torna mãe e o ciclo recomeça. Eu não estou dizendo isso para te culpar. Estou dizendo isso para te mostrar o quanto o trabalho que você faz sobre você mesma tem consequências que vão muito além de você. Quando você identifica o seu ciclo de defesa e aprende a criar um espaço entre o gatilho e a reação, você não está só sendo uma mãe mais calma. Você está quebrando um padrão que talvez tenham mais de 3 gerações. E quando você aprende a reparar sem se destruir de culpa, você está ensinando seu filho
que o erro não precisa ser uma catástrofe, que o amor sobrevive ao conflito. E quando você nomeia o que você sente, mesmo que seja raiva, mesmo que seja medo, você dá a ele a permissão de fazer o mesmo um dia. As palavras que você usa com os seus filhos vêm de um lugar lá dentro de você. E esse lugar, ele pode ser transformado. Nos próximos vídeos desse canal, eu vou destrinchar os 4 ciclos emocionais que eu identifico com mais frequência nas mães que eu atendo. E que você pode estar vivendo agora, mesmo sem nomear. O ciclo da defesa, a mãe que aprendeu que para ser ouvida, ela precisa endurecer, que confunde firmeza com frieza, mas ela reage por proteção, não por falta de amor. Mas os filhos não conseguem enxergar essa diferença. Tem o ciclo da culpa, a mãe que carrega a responsabilidade emocional em excesso, que se pune, sabe, por cada erro, que confunde culpa com cuidado e se afoga nela, sem conseguir reparar de verdade. Tem o ciclo da repetição silenciosa, a mãe que repete sem querer, que diz: eu nunca vou fazer isso com os meus filhos. E um dia se pega fazendo, que reconhece na sua voz o tom da sua própria mãe. E isso tem um nome: compulsão à repetição. E tem um caminho de saída. E tem um ciclo do controle ansioso. A mãe que controla porque o mundo interno parece instável demais, que microgerencia os filhos como forma de não se sentir fora do controle, que confunde cuidado com vigilância. E se você se reconheceu em algum desses 4, talvez em mais de um até, saiba que isso não é fraqueza, isso é um ponto de partida. Você não está presa no que foi, mas você pode aprender um novo jeito. Nesse canal, você vai encontrar 3 séries de conteúdo. O Healing Generations, sobre os ciclos emocionais, o método Mom Words Matter e como quebrar os padrões herdados. É uma série mais clínica e profunda. Zen Kids, sobre o corpo e a mente das crianças, a regulação emocional, respirações, rituais de conexão. Prático, leve e aplicável. Crescer com propósito, sobre desenvolvimento emocional infantil com intenção, valores, resiliência. Cada vídeo vai ter algo concreto para levar e para você aplicar aí na sua casa. Uma reflexão, uma ferramenta, uma pergunta que vale a pena se fazer. E ao longo do caminho, você vai entender o porquê esse canal se chama Mom Words Matter. Porque as palavras que você diz e as palavras que você finalmente consegue dizer para si mesma transformam futuros inteiros. E se esse vídeo fez sentido para você, compartilha com uma mãe que precisa saber e ouvir isso. Não porque você precisa convencer ninguém de nada, mas porque às vezes a gente precisa saber que a gente não está sozinha nessa. E aqui em algum lugar tem o link de descrição da minha avaliação, um formulário gratuito onde eu mapeio o seu mundo emocional nos 5 eixos do método. É um ponto de partida mais concreto que eu posso te oferecer. E se você quiser ir mais fundo, o link para o agendamento de uma sessão individual também está lá. E a gente pode trabalhar isso juntas. A gente se vê no próximo vídeo. Com amor, Keila.